Boa tarde a todas e todos aqui presentes e aos que nos acompanham no YouTube. É um enorme prazer e alegria estarmos juntos aqui hoje. Estamos próximos, mesmo que remotos. É nosso desejo que o FIB13 contribua com importantes diálogos multissetoriais e preparamos tudo para que também seja um momento inesquecível de confraternização entre gente amiga, antigas e novas amizades. Antes de passar a palavra para a moderação e iniciar o workshop, lembramos que, no momento certo, será aberta a participação com perguntas ou comentários dirigidos à mesa. Quem está presencial pode se colocar em fila no microfone, ali no pedestal. Quem está remoto pode enviar suas intervenções pelo chat do YouTube, que cuidaremos de encaminhar à mesa. Assim, o CGI e o NICBR, a equipe de organização, dá as boas-vindas ao FIB13 e ao workshop. Governança da prevenção ao suicídio na internet. Quais avanços são necessários? Pessoal, tá pronto. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Bárbara, eu sou cyberpsicóloga, sou pesquisadora do Centro de Pesquisa e Inovação do Instituto Vitaleri e do Laboratório de Cyberpsicologia da Universidade Católica de Pernambuco. E hoje a gente está aqui para conversar sobre governança da prevenção ao suicídio na internet. Eu vou falar também que é uma honra estar aqui no painel, porque há 5 edições passadas eu estava aqui como youth, e, inclusive, sendo a primeira youth da área de psicologia. Então, para mim, é muito importante e significante estar aqui num painel proposto, pensado por profissionais da área de psicologia, né? Essa inserção da gente nesse debate, nesse fórum. Vou apresentar rapidamente o que vamos falar aqui hoje, né? Então, pensando no crescimento das taxas de suicídio, e, em paralelo a isso, o desenvolvimento da internet e do uso cada vez mais recorrente, a gente vai fazer e tecer alguns pensamentos a respeito de como utilizar esse espaço de forma a prevenir tanto o suicídio como o comportamento autolesivo, principalmente em crianças e adolescentes. Então, a gente hoje vai tentar responder algumas perguntas, gerar algumas reflexões. Algumas dessas perguntas são: quais diálogos devem ser feitos entre a governança da internet e o Ministério da Saúde? Como levar as informações de prevenção para a população por meio da internet? Quais avanços são necessários para a regulamentação da prevenção do comportamento suicida e autolesivo na internet? Para isso, a gente conta aqui com os nossos painelistas. Primeiro, vou fazer uma breve apresentação de cada um. A doutora Karen Scavassini, que é CEO e fundadora do Instituto Vitaleri, psicóloga, doutora em psicologia pela USP, mestre em saúde pública na área de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio, pelo Carolina Institute, representante do Brasil na IASP, a International Association for Suicide Prevention, diretora científica da BPS e ABRES-ZES, escritora de livros e artigos nacionais e internacionais da área, responsável técnica pelo CIP do Vitaleri, proponente desse painel, que é o Centro de Inovação e Pesquisa em Saúde Mental, Tecnologia e Suicidologia, de campanhas, protocolos, programas de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio. A Isabela Inês, pesquisadora do Instituto Vero, advogada, mediadora humanista e bacharel em Direito pela UFPE. Foi pesquisadora no Instituto IPREC, de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. Bolsista do programa Youth, participante do Observatório Internet Society, membro da Comissão de Direitos de Criança e Adolescente da OAB Pernambuco e membro da IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito da Família. Também temos conosco a Érica Alvarez, representante do YouTube Google, gerente de políticas públicas do YouTube para mercados emergentes. Érica também atua na área de relações governamentais, com experiência nos setores de saúde e tecnologia, formada em relações internacionais, com minor em relações governamentais e institucionais pela ISPM São Paulo e Universidade Autônoma de Barcelona. Temos também o Felipe, secretário executivo da Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, psicólogo, doutor em políticas públicas, secretário executivo da Frente Parlamentar Mista para a Promoção de Saúde Mental. E temos como relator da mesa o Gustavo Souza,
Gustavo é graduado em Direito pela Universidade Federal do Acre, alumni no Copyright X, fellow do programa Youth X Policy Makers 2021, financiado pelo Ministério de Assuntos Econômicos e Energia da Alemanha, scholar do programa Atlas Corps, Brasil Northern States Emerging Leaders Initiative, financiado pela Embaixada dos Estados Unidos, e embaixador Doha Debates. Bom, temos uma mesa muito interessante. Espero que a gente possa tecer aí diálogo. Vamos apresentar a fala dos panelistas e depois separar um espaço para perguntas, para a gente interagir um pouco. Com isso, fecho minha fala, passo para a doutora Karen, que vai iniciar com a sua apresentação. Obrigada, Bárbara. Boa tarde a todos, a todas. Vamos lá. Então, bom, eu trouxe um material denso, mas vou explicar só para a gente poder entender um pouco também sobre suicídio e, a partir daí, a gente pensar na questão da governança. Eu ia falar pode passar, mas está comigo, né? Então, vamos lá. O Vitaleri tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora em agosto, e a gente trabalha com todo um guarda-chuva, desde as questões de consciência pública, aumento de consciência pública, até a pós-venção do suicídio, que é o luto por suicídio. Já ganhamos alguns prêmios nacionais e internacionais da área de saúde mental e prevenção do suicídio, e fazemos parte aí do eConnect International e do Pacto Global também. Então, nós temos diversas atividades, depois a gente vai vou passar os contatos do Instituto para quem quiser saber mais, mas a gente anda aí por muitas áreas dentro da saúde mental e da área da prevenção do suicídio. Bom, como a Bárbara já adiantou, então, essa mesa foi proposta pelo nosso Centro de Inovação e Pesquisa, que foi aberto ano passado. Então, a gente tem 2 pesquisas aí para serem publicadas, uma sobre bem-estar e prevenção do suicídio e a outra sobre tempo e uso de tela, que já estão prontas e logo serão publicadas. E, junto ao CIP, a gente tem também uma pós-graduação de autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio, onde a gente tem feito aí diversos estudos que também abrangem a área da tecnologia. Vamos lá. Então, só para a gente poder situar do que a gente está falando, né, esses números aqui, esse gráfico do boletim epidemiológico, e olha que ele vai trazer os dados até 2019, ou seja, não tem aqui ainda os dados da pandemia, embora a gente sabe que no período da pandemia os números de suicídio não aumentaram, em muitos países eles diminuíram. A expectativa é que depois da pandemia esses números aumentem quando a gente faz a análise das pandemias mundiais. Então, aqui, só para destacar essa curva em laranja, que é o aumento maior que a gente teve de 15 a 19 anos, né, a curva de baixo azul, de 5 a 14, quer dizer, uma idade que tem um comportamento autolesivo menor. A gente tem hoje 800 mil suicídios ano, significa 1 a cada 40 segundos. A gente tem por volta de 1 a cada 38 minutos no Brasil, uma média de 14 mil casos Brasil ano. 20 vezes mais tentativas nesse período, então um número muito maior. E hoje os estudos vão falar que, com relação à autolesão, de 1 a cada 5 jovens engajam em comportamentos autolesivos, o que é um número absurdamente alto, né? Claro, alguns deles vão ter uma primeira experimentação e pronto, e outros vão ter um comportamento mais crônico. E um número maior ainda, que quase ninguém fala, é que para cada suicídio completo, 135 pessoas são impactadas por essa morte anualmente, né? Então, a gente vê... Desculpa. 135 pessoas são impactadas para cada suicídio completo. Então, se a gente começa a fazer as contas, a gente vê o número de pessoas impactadas por ano. Nossa, vamos lá, deixa eu correr aqui. Bom, só para contar para vocês, quando a gente está falando de tecnologia também, a gente não pode ver a tecnologia como o único fator relacionado ao suicídio. A gente sempre fala de multifatores que estão relacionados. Para cada pessoa, o fator vai ter uma importância diferente. Então, a gente também sabe, por exemplo, que jovens negros de periferias têm um número muito maior. Jovens LGBTQIA+, também têm um número, muito por conta desses multifatores que vão influenciar. Então, a gente tem que olhar para além das questões psiquiátricas e ver a tecnologia como um fator além de todos esses que juntos formam um quebra-cabeça aí bem complexo.
Então, quando a gente está pensando no desenvolvimento da suicidabilidade, da suicidalidade que a gente fala, então ela vai desde o momento da consideração do ato, a ambivalência de fazer ou não fazer, até a decisão de se matar. E nesse momento, muitas coisas podem acontecer, que podem ser o que a gente chama de fatores de proteção, ou seja, vão fazer com que isso não aconteça, ou podem ser fatores de risco que têm relação com aqueles multifatores que eu passei para vocês agora há pouco. Junto com tudo isso, tem o que a gente chama de efeito Werther, que pode ser o tal do efeito contágio, então, que muitas vezes vai estar relacionado nesse período da ambivalência. Então, quando tem modelos, indução via mídia, seja a mídia que for, ou locais que são anunciados, esses modelos podem causar, ou seriam os gatilhos importantes do suicídio, e tem o que a gente chama de efeito Papageno, que é justamente o contrário. Dependendo da informação que é passada, você faz com que esse suicídio não ocorra, né? Você previne esse suicídio. E aí vai desde a gente pensar nos gatilhos, vulnerabilidades, as violências, dos mais diversos tipos, quando a pessoa está no momento da consideração. Estou falando também em cancelamento, estou falando em grupos pró-suicídio, estou falando numa série de questões que podem acontecer. A gente nunca pode deixar de levar em conta que também tem efeitos de proteção nesses ambientes virtuais, como grupos de pertencimento, locais onde as pessoas desabafam e conseguem ajuda. Quando está na ambivalência, se tem um algoritmo que fica mostrando por muito tempo algo que não é bom para aquela pessoa, também pode ser um gatilho importante. E depois, claro, hoje você encontra todos os métodos com mais dificuldade do que há 10 anos atrás, com certeza a gente mudou muito como era, e tem também os vídeos ao vivo e envios de socorro. Bom, só para a gente entender que o jovem em crise ele faz um uso da internet diferente do jovem que está bem. Então, é muito errado a gente pensar que uma forma de prevenir o suicídio online vai resolver para todo tipo de jovens. Esse é um estudo que trata sobre isso. Bom, feita essa pequena introdução, o que a gente precisa quando a gente pensa em governança da prevenção do suicídio, né? Então, a gente pensa num uso estratégico de tecnologias digitais para desenvolver e implementar abordagens eficazes de prevenção do suicídio e que também seja feita por múltiplos atores. Então, governos, ONGs, profissionais da saúde, pesquisadores, as empresas de tecnologia trabalhando em conjunto. A gente pensar que só retirar um conteúdo da plataforma vai resolver, isso é enxugar gelo, porque os conteúdos entram muitos a todo momento, e as palavras mudam, e os memes mudam, e os vídeos mudam. Então, a gente tem que olhar para muito além da retirada de conteúdos das plataformas. Temos aí a lei, né, a Política Nacional de Prevenção da Autolesão e do Suicídio, temos aí a PL das fake news, que está sendo toda debatida, com toda a sua importância, mas quero chamar a atenção que a lei nós temos, projetos também, está aqui a PL para falar, mas e a implementação? A lei da prevenção do suicídio praticamente não foi implementada até hoje, e ela é de 2019. Bom, tem muitas coisas que a gente pode oferecer e pensar e desenvolver em conjunto, né, dentro dessa governança digital de prevenção do suicídio. Aqui eu trouxe algumas ideias, então a gente vai desde a parte de sensibilização e educação, para compartilhar informações, recursos, histórias de superação. Então, através de campanhas online, sites educacionais, mídias sociais, canais digitais, tem muita possibilidade aí dentro. A identificação de risco, e aí desde identificação de algoritmos, ferramenta de análise de dados, padrões de comportamento, e também, né, através de análise de postagens, de registros, fontes de dados digitais, todas conversando juntas para ajudar nessa identificação de risco. Intervenção e apoio, então, criação de aplicativos, chatbots e tecnologias para pessoas em crise, ou também para identificar alguém que possa entrar em crise, com aconselhamento, informações, direcionamento para serviços de emergência. E, assim, quero deixar bem claro que eu não entendo que a internet tem o papel de clínica, né, e as plataformas não têm o papel de clínica. A gente precisa ter sempre um local de atendimento onde essas pessoas possam ir, as pessoas em crise, e que a gente não tem. Tá? Coleta e análise de dados, então uso de tecnologias para coletar dados sobre suicídio, comportamento suicida permitindo pesquisas e padrões e tendências, e claro, isso direcionando novas estratégias.
cooperação e compartilhamento de informações com organizações, parceiros, multissetores, que possa ter uma abordagem, então, colaborativa, de especialistas, com quem está lá na ponta, com o jovem, com o educador e com uma série de atores aí envolvidos. Quando a gente está falando também, esse olhar precisa se ampliar, né? Então, a gente está falando de plataformas, a gente está falando de apps, a gente está falando de redes sociais, cada um deles com as suas características de usuários e de riscos que oferecem e também de possibilidades de intervenção positivas que oferecem. Aqui, jogos online, eu coloquei até em vermelho, porque a PL da fake news não entra jogos online. Quando a gente pega os ataques das escolas, a gente vê o como que isso aconteceu dentro desses chats online e mesmo dentro de Discord, muitas outras plataformas, e isso está fora, né? O metaverso, então, por exemplo, vai ser possível se matar no metaverso? O que vai acontecer? Quer dizer, são coisas que a gente precisa começar a pensar. Quer dizer, como que a gente pode prevenir o suicídio lá dentro? A própria inteligência artificial, hoje a gente tem países como a China, que fazem uma varredura na sua rede social a cada 4 horas e divide as pessoas em níveis de risco, e pode mandar a polícia no emprego dessa pessoa para levá-la para uma clínica psiquiátrica. Olha o tamanho do abuso, né? A quem está a decisão de você pegar uma pessoa e levar... Será que isso foi interpretado? Será que isso não vai criar um problema ainda maior? E, claro, o ChatGPT e muitos outros chats, eu pus o nome do ChatGPT, mas muitos outros. A gente teve até um caso há pouco tempo, né, que foi relacionado com um suicídio, instigado por um chat. Então, também aí uma outra questão da gente observar. E precisamos de mais pesquisa, de hubs de apoio, de ajuda. A gente precisa ouvir os jovens também, os jovens que estão bem, os jovens vulneráveis, os jovens brasileiros, porque muitas das nossas pesquisas se baseiam nos jovens internacionais. E também não podemos deixar de esquecer dos impactos neurobiológicos do uso da tecnologia num cérebro em desenvolvimento, que termina de se formar lá pelos 25 anos, e que até lá vai ter aí um impacto diferente de tudo que ele está sendo submetido. Então, é fundamental garantir a proteção e privacidade, segurança dos dados de todos os envolvidos, promover uma abordagem ética e sensível no uso das tecnologias digitais quando a gente pensa nessa finalidade. Queria, indo para o final da minha fala, contando para vocês que a gente tem aí diversos recursos e materiais disponíveis para quem quiser, tudo isso de maneira gratuita. Inclusive, hoje, nós estamos fazendo o lançamento desse livro, é um e-book, que está disponível no site, pelo QR Code dá para pegar, mas depois a gente pode passar para vocês, que é o Saúde Mental na Era Digital, Desafios e Fundamentos, que foi feito a partir de um curso que a gente tem também gratuito, que chama Bem-Estar.digital, que foi desenvolvido pensando que profissionais da área da saúde acabam não sabendo como lidar com a vida digital dos seus pacientes, como fazer uma anamnese digital, lidar com períodos de vulnerabilidade e assim por diante. Infelizmente, muitos profissionais da área da saúde, especialmente saúde mental, têm uma visão muito polarizada, ame ou odeie, e não é assim que a coisa precisa funcionar. E aqui, alguns dos nossos materiais, também todos gratuitos. Então, a gente tem desde materiais sobre luto por suicídio, prevenção do suicídio para a segurança pública, teve aí um material sobre a mídia na época dos ataques, como falar de forma segura, diversos documentários, programas, né? Aqui tem um que a gente fez com a Rita Von Hunt, fantástico, falando de suicídio na população LGBT, que está no nosso YouTube, e por aí algumas outras campanhas que a gente tem também. Essa é um outro exemplo, como conversar e orientar jovens sobre conteúdo de suicídio online, que a gente fez aí em parceria com a SaferNet. São muitas formas da gente poder falar sobre o assunto. Esse é um outro também, a internet que a gente faz para poder falar do uso saudável da internet, como ajudar jovens a navegar em todos esses conteúdos. Aqui, o mapa saúde mental, que a gente fez com o apoio do google.org, onde a gente fez um mapeamento nacional de todos os locais de atendimento à saúde mental gratuitos no país. Porque você fala para alguém, vai buscar ajuda. Aonde? Não sabe. O site já está com quase 1 milhão de visualizações, há 2 anos e meio, mais ou menos, que a gente lançou, e dele a gente tem os filhotes, Mapa da Mulher, Tecnologia, Favelas e Diversidade, e aqui só pontuando que tem outros canais de ajuda também, o CVV, pelo 188, podefalar.org.br, e o canal de ajuda e de denúncias da SaferNet.
Nossa, é isso. Tentei trazer um pouco aí das ideias com relação à prevenção do suicídio. Aqui são os nossos contatos, aqui a equipe, né? Então tudo isso não é feito sozinho. E é isso. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, Karen. Realmente o tempo é cruel, mas qualquer dúvida, depois a gente vai abrir para perguntas. Vou passar agora a fala para a Isabela. Pode começar. Alô? Oi, gente. Prazer, meu nome é Isabela Inês. Para quem chegou depois, eu sou pesquisadora lá do Instituto Vero, sou bacharel em Direito, mediadora humanista. E eu pensei em vir aqui para trazer mais uma conversa e trazer alguns questionamentos que pessoas que não são muito da área, às vezes, têm, né, quando a gente vai pensar sobre o tema de suicídio na internet. Primeiramente, eu queria trazer para a gente uma história, né, uma história ilustrativa para a gente entender as várias facetas. Obrigada. Para a gente entender as várias facetas do suicídio, como ela pode ser estimulada ou pode ser, a internet pode ajudar nesse momento. Então, eu sou da época do movimento dos emos. Eu era emo quando na minha infância. E quando a gente era emo, eu mesma, eu vivia nos fóruns anônimos. Eu realmente nasci nos fóruns anônimos, sou até hoje. E eu lembro que existiam vários fóruns anônimos sobre os emos, ensinando, né, como é que você pode se tornar um emo na internet e tal. Lá tinha várias coisas assim. E aí, eu lembro que em um tempo, um dos tópicos que foi muito famoso lá foi uma pessoa falando que para você se tornar emo, você deveria tentar pelo menos uma vez se suicidar. E aí, isso teve várias repercussões, várias pessoas falando, não, estou tentando, outras pessoas também falando que iam tentar. E, por causa disso, eu perdi uma amiga. Uma amiga minha que nunca pensou em suicídio. Ela nunca chegou e, nossa, hoje realmente estou com esse pensamento, nunca ouvi isso. Mas ela queria pertencer a um grupo, o grupo dos emos na época. E o fórum foi um estímulo para ela para tentar. E eu só descobri isso depois que Chega, eu estou me tremendo. Que o namorado dela ligou para mim, quando eu era criança. E depois a mãe dela ligou para mim também, para falar como ela me considerava uma amiga muito importante para ela. Então, eu queria falar... Eu trouxe essa história para a gente pensar um pouco como o suicídio, ele, né, do nada, é um susto, né, para a gente. Então, a gente tem que trabalhar para prevenir isso. E a internet é um meio fenomenal para a gente fazer isso. Então, por isso, eu vim trazer alguns questionamentos com base nessa história, né, um pouquinho para dar aquela chorada. Enfim. São perguntas mais ilustrativas, assim. Falar sobre suicídio, na opinião de vocês já pararam para pensar, desculpa, se isso aumenta ou diminui o risco? Algumas pessoas têm um mito de que, não, quando a gente vai falar sobre suicídio, isso aumenta muito o risco. Mas, dependendo de como você conversa sobre o suicídio, isso pode ajudar. E isso tem que ser feito com profissionais. São pessoas que estão ali aptas para lhe ajudar nesses momentos difíceis. Porque o suicídio, na verdade, muitas vezes pode acontecer uma pessoa que está ali desenvolvendo aquele pensamento aos poucos. Então, quando entra um profissional para conversar com você, essa conversa pode se tornar um alívio, uma ajuda. E, na minha opinião, o suicídio é uma questão psicológica que pode ser solucionada através do diálogo e do apoio emocional. Então, é importante a gente conversar sobre suicídio, mas conversar sobre isso de forma segura, de forma responsável e, claro, com o intermédio de profissionais de saúde, de educação, que sabem muito e estudam muito sobre isso. Então, a gente tem que ouvir, sim, a opinião deles. Outra pergunta, né? É proibido, né, que a mídia aborde o tema de suicídio? Se, na opinião de vocês, já pararam para pensar sobre isso? Na minha opinião, é uma obrigação social e de ordem pública abordar o tema, mas também de forma adequada. E essa abordagem também passando pela opinião de especialistas no tema. Então, é fundamental a gente informar a população sobre o tema. Por exemplo, eu mesma aqui estava em fóruns anônimos. A população em geral saberia o que está acontecendo nesses fóruns anônimos, esses tipos de conversa que está tendo lá sobre incentivo ao suicídio na minha época? Provavelmente não. Mas, se a minha amiga, por exemplo, tivesse tido alguma informação sobre isso, sobre a prevenção, talvez a história teria sido muito diferente.
Vamos lá. E aí a gente passa um pouquinho para as plataformas, né, como isso. Na minha época eram nos fóruns anônimos, né, mas hoje em dia isso pode acontecer em várias plataformas. Nas plataformas do Meta, pode ser no TikTok, enfim, em qualquer canto. E aí eu pergunto, né, eu fico refletindo se essa resposta ela tem que ser manual ou tem que ser automática. Na minha concepção, né, com debate, conversando com várias pessoas, eu acho que no estágio da nossa tecnologia atual, essa resposta tem que ser manual. E aí eu vou explicar para vocês. Por quê? Eu acho que, quando a gente fala sobre suicídio na internet, podem ter dois tipos de pessoas ali. Pode ter a pessoa que está induzindo ao suicídio, que inclusive é crime, sempre lembrando isso. Então, pode ser uma pessoa que está ali tentando fazer uma pessoa se sentir mal, né? A gente vê isso muito presente nas redes sociais, infelizmente, né? Às vezes a pessoa está sofrendo um hate imenso e é muito fácil encontrar um comentário dizendo: por que tu não se mata? Né? Aquele comentário que pesadíssimo, mas como é que é na internet, a pessoa acha que tem liberdade para falar isso. Né? Uma coisa que a gente jamais, né, pelo menos eu jamais falaria para alguém na cara. Nem pensaria, de forma alguma. Então, isso é uma atitude que, se for visto manualmente pelas plataformas, por pessoas, isso, claramente, a gente tem que banir uma pessoa dessa. Né? A gente tem que tirar os comentários. Mas, imagina que, na verdade, é uma pessoa pedindo ajuda. É uma pessoa que está comentando isso, mas ela está precisando de ajuda, porque ela está pensando sobre isso. Ela não tem com quem conversar. Na casa não tem como conversar com ninguém. Não tem acesso, vamos supor, a algum profissional. Então, essa pessoa ela está precisando de ajuda e, às vezes, a internet é a porta de ajuda para ela. Porque conversar com os amigos, assim, por exemplo, eu mesma, eu sou totalmente imersa na internet. Eu sou gamer, eu tenho vários amigos então ao redor do mundo. Eu tenho muitos amigos que são meus melhores amigos e nem estão aqui perto de mim, por exemplo. Talvez eles fossem a minha forma, né, de conversar e extravasar tudo isso que eu estou sentindo. E o apoio emocional que eles trariam para mim seria o suficiente para eu repensar. Claro, um profissional muito melhor, mas, né, entre o mal e o bom é melhor a gente, né, tentar os amigos, né? Enfim. E aí eu queria trazer um questionamento de como é que fica, né? Ok, temos uma pessoa ali que vai olhar, cada um desses comentários vai pensar, ok, é uma pessoa que está pensando em suicídio, uma pessoa que precisa de ajuda, essa aqui não, essa aqui está incitando o suicídio. Mas e a saúde mental do próprio moderador que está vendo esses conteúdos? Eu não sei se vocês já tiveram acesso a algumas séries lá na Netflix que falam sobre os moderadores. Tem o moderador do Pornhub, que eu estava conversando com Bárbara, e tem uma moderadora que eu tinha assistido, que ela é do Google, e ela pega vídeos violentos. E ela começou a pensar em suicídio depois de um tempo de assistir tanto vídeo de violência. Tanto vídeo. Imagina, todo dia você acordar e ser massacrado por vídeos, porque você tem que moderar aquilo para ver se isso pode ou não ficar na plataforma. Então, é um peso, é um desgaste emocional absurdo na cabeça dessas pessoas. Então, quando a gente pensa na saúde mental e no suicídio, a gente também tem que olhar para quem está moderando isso nas redes sociais. Né? É o famigerado, cadê o psicólogo do psicólogo? Né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. E como é feito o acesso aos conteúdos suicidas nas redes sociais? Eu vou trazer um exemplo, mas não está restrito a isso. Veja só, por exemplo, no TikTok. Se você for procurar a palavra suicídio, exatamente como é escrita, você não vai ter muitos acessos a vídeos. Mas, se você for botando palavras, por exemplo, eu troco por coisas desse tipo, você vai começar a encontrar aquelas palavras bloqueadas e o próprio TikTok mostra um rol de outras palavras censuradas dessa mesma forma. Ou seja, eu que não tinha um repertório sobre palavras censuradas, que as pessoas estavam usando de formas diferentes, com aquela sugestão da própria plataforma, eu já tenho noção de outros tipos de palavras e outras formas de procurar sobre o tema, de forma que a plataforma não possa me encontrar. Então, é uma coisa que, infelizmente, acontece muito. Deixa eu até ligar aqui. Ai, meu Deus. Eita, o tempo. Ai, meu Deus do céu. São os termos burlados que geram problemáticas futuras, e essas distorções elas têm que ser e podem ser perfeitamente corrigíveis. Né? Então, isso é uma sugestão, né? Porque o usuário ele pode nem sequer saber, mas, por causa daquelas sugestões, ele acaba aprendendo.
E essa parte aqui a Karen já abordou um pouquinho, mas a legislação no Brasil abordando o tema, infelizmente, assim, não há uma que fale explicitamente sobre isso. Existem vários projetos de lei, mas esses vários também não são muitos. 1% dos projetos de lei no Brasil abordam sobre esse tema. Então, a gente vê que não tem ainda uma preocupação extremamente necessária, porque estamos lidando com vidas, e principalmente vidas de jovens, adolescentes. Então, não há essa preocupação que precisa ser despertada. Meu Deus, eu tenho 15 segundos. E aí eu trouxe a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e de Suicídio, que tem só uma partezinha que fala que os provedores de conteúdo digital, mecanismos de pesquisa, devem divulgar os serviços de atendimento a pessoas em sofrimento psíquico. Como? Quando? Por quê? Fica aí, né? No ar, ninguém sabe. E aí eu vou fechar rapidinho só falando da importância da multissetorialidade na hora que a gente vai conversar sobre isso. Porque quando a gente fala sobre técnicas e formas de prevenir o suicídio, a gente não pode deixar isso na mão dos legisladores apenas. Eles não devem sentar e pensar sobre como vão resolver isso. A gente tem que ter gestores, a gente tem que ter profissionais da saúde, a gente tem que ter profissionais da educação, advogados, né, as pessoas chatas de direito, no qual eu me incluo. A gente precisa da galera de mídia, de comunicação. A gente precisa da comunidade. Então, é uma necessidade multissetorial. Enfim, eu bati sem querer, agora que eu vi. Mas eu só queria encerrar agradecendo, gente. Eu espero que esses questionamentos tenham levantado, né, algumas ideias para vocês, deixado vocês curiosos para aprender um pouquinho mais sobre o tema, que é muito bom, para a gente aprender a formas de prevenção ao suicídio na internet. Obrigada a todo mundo. Bom, obrigada, Isabela. Eu falei que o tempo é cruel aqui. A gente tem que, de fato, seguir o tempo para dar espaço, né, para a gente dialogar. Mas muito obrigada pela contribuição. Eu vou passar a fala agora para a Érica e depois a gente chama o Felipe, que está com a gente ainda conectado, né? Então, tem um microfone aí? Tem. Deixa eu te passar o passador, então. Ah, boa, obrigada. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Cada vez que eu encontro com a doutora Karen, eu aprendo um pouco mais. E também obrigada pela exposição, Isa. E queria, mais uma vez, agradecer também o convite para estar nessa mesa super relevante. E minha ideia aqui, um pouquinho da minha fala, é contar um pouco como o YouTube vê e como o YouTube está se preparando para combater, né, e quais são as ações que estão dentro do escopo da plataforma na prevenção do suicídio. Para onde será que eu apoio? Tá. Tem um delay. Tá bom. Vou só rapidamente passar por alguns números da plataforma em si. São 2 bilhões de usuários mensais no mundo, 113 especificamente no Brasil. E eu acho que esse é um dado super importante também sobre o volume e abrangência da plataforma. São 500 horas de vídeos subidas a cada minuto. E o grande, né, o YouTube, o que o YouTube é? É uma ferramenta de criação e compartilhamento de vídeos. E a grande missão do YouTube é realmente dar voz a todas as pessoas. E o grande desafio dessa missão é justamente buscar o equilíbrio entre como é que a gente fomenta um ambiente de plural de ideias, inclusivo, né, em que a gente fomente um encontro de diferentes perspectivas e visões, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade com a segurança da plataforma, entendendo todas essas consequências que a gente sabe que existem no mundo real. Então, buscar sempre esse equilíbrio é um grande olhar da plataforma, e, quando a gente está falando de saúde mental, é um esforço muito grande do YouTube. Como é que a gente endereça esse desafio? Principalmente dentro desses 3 pilares, e eu vou passar um pouquinho sobre esses 3 pilares com vocês. As políticas, o YouTube tem uma diretriz, a gente chama Guia de Diretriz da Comunidade, né? O que a gente chama de comunidades? É o conjunto de criadores, usuários e parceiros que estão frequentando e utilizando a plataforma. Então, todos eles têm que estar seguindo as nossas diretrizes, que basicamente é o conjunto de regras do que pode estar e o que não pode estar dentro da plataforma.
a gente tem um conjunto amplo de políticas. Eu destaquei aqui só algumas que são ligadas à temática central desse workshop. Então, políticas específicas dentro de um guarda-chuva que a gente chama de conteúdo sensível. E aí eu destaquei suicídio e automutilação e a política de segurança infantil, que, nesse caso, ela está muito linkada à exploração e ao abuso sexual, mas eu achei relevante colocar aqui também. E aí tem outras 3 dentro do guarda-chuva de conteúdo violento ou perigoso, que a gente chama, que aí eu destaquei a de assédio, bullying virtual, aqui comentado, acho que é uma política importante na prevenção do suicídio. Conteúdo nocivo ou perigoso, aí dentro dessa política a gente abrange uma série de, infelizmente, a tendência, né, desafios, que eu acho que é um pouco na linha da história que a Isa compartilhou com a gente, e discurso de ódio, que também é um gatilho importante, que a gente proíbe esse tipo de conteúdo na plataforma, entendendo que é uma ação importante na prevenção do suicídio. Aqui, a gente tem um relatório de transparência que divide dados de remoção por quarter, né, por a cada 3 meses. Eu trouxe só alguns dados mais específicos de outubro a dezembro do ano passado. Então, por exemplo, e aqui só de vídeos, tá? Porque, na verdade, as regras da comunidade elas se aplicam para vídeos, para comentários, então, para todas as funcionalidades dentro da plataforma, tudo isso é passível de remoção dentro das políticas. Então, por exemplo, aqui, colocando em dimensão, né, 1,9 milhões de vídeos em 3 meses removidos por violações das nossas políticas de segurança infantil. Quando a gente está falando de assédio e bullying virtual, 472 mil vídeos. Conteúdo nocivo, 970 mil. Então, só para dar uma dimensão do volume que é retirado da plataforma a todo instante. Mas a doutora Karen mesmo comentou, né, e eu muito de acordo. A gente entende que isso é uma política de enxugar gelo, né? Sempre vão tá vindo novas narrativas, novos conteúdos, é muito conteúdo subido. Então, assim, isso é uma vertente importante, sim, mas ela não é e não pode ser a única vertente, né? Então, vou colocar um pouquinho também o que a gente faz para além das políticas de remoção de conteúdo. A gente construiu, e eu acho que tem avanços importantes aí nos últimos tempos, uma série de ferramentas dentro da plataforma que eu acho que ajudam muito bem nesse momento que a doutora Karen falou, né, da ambivalência. Que são realmente tentativas que a gente tem de aumentar a informação para aquele usuário, que a gente sabe que está instável porque ele vai buscar, né? O YouTube é uma plataforma de busca. Então, quando, por exemplo, a gente tem esse painel de controle de crise, que a gente chama, né? Uma parceria com o CVV, então, ou seja, quando o usuário vai pesquisar sobre suicídio, ele vai ter uma mensagem, fale com alguém hoje, ligue CVV 188. Então, são mensagens, né, nudges, que a gente chama, que ajudam quando a pessoa está nessa situação mais instável, né? Um outro recurso importante a gente chama de painel de contexto. É esse de baixo, em que, quando algumas pessoas vão perguntar pesquisar por algum distúrbio de saúde mental, a gente traz referência de informações de recursos confiáveis, né? Aqui é um exemplo do Hospital Albert Einstein. O que é a ansiedade? Então, assim, antes de você ver um vídeo sobre, você tem aqui uma informação, você tem um contexto maior. Para além disso, a gente tem a prateleira de saúde também, que, antes dos vídeos do usuário, que é o ranqueamento usual, a gente eleva conteúdos de fontes confiáveis. Então, realmente, fontes... Normalmente, OMS, as nossas referências, né? Temos aqui, acho que um exemplo da Faculdade de Medicina da USP, hospitais. Essas são as referências que a gente busca colocar dentro dessa prateleira e impulsionar esse conteúdo para que a pessoa tenha um acesso mais fácil. Aqui, eu acho que um outro ponto importante de ferramenta é quando a gente olha um esforço grande da plataforma dentro do que a gente chama controle parental. Essa atenção especial que a gente tem para crianças e adolescentes, que a gente entende que é um público mais vulnerável, muito suscetível a estar dentro dessas questões que a gente comentou. Então, tem o YouTube Kids, ou seja, é uma plataforma única, em que tem uma série de cuidados, principalmente de filtros de conteúdo, mas também de acessos, o que essa criança pode fazer dentro da plataforma. E a gente foi evoluindo nessa linha. Então, a gente entendeu, muitos pais falavam assim, não, mas a minha criança não quer, o meu pré-adolescente não está
mas querendo ficar só no YouTube Kids, ele quer ir para o YouTube. Então, a gente desenvolveu o que a gente chama hoje de experiência supervisionada, que é um meio do caminho entre YouTube Kids e YouTube usual, em que o pai vai destacar alguns acessos, né? O que eu quero de dar de conteúdo para o meu filho? Pais ou tutores, na verdade, né? Então, aí a gente dá um direcionamento. Então, a primeira opção a gente recomenda até 9 anos, a segunda opção até 13 anos, mas é realmente para os pais ou tutores terem essa corresponsabilidade e terem a opção de fazer esse olhar. O que é possível dentro desses controles, né? Na verdade, vem como automático. Recursos são automaticamente desabilitados, ou seja, se o pai quiser, ele tem que ir lá e falar, não, eu permito uma reprodução automática de conteúdo, ou seja, um vídeo atrás do outro. Eu permito, na verdade, eu quero tirar o lembrete de pausa, porque, na verdade, são ferramentas que a gente chama de bem-estar digital, que estão incluídas automática, tanto no YouTube Kids quanto na experiência supervisionada, né? Lembrete de pausa, hora de dormir, reprodução automática, e tem recursos desabilitados, é importante também. Dentro dessas ferramentas não existe comércio, não tem possibilidade de recurso de criação, então transmissão ao vivo, perdão. E não tem os recursos de chats e comentários ativos, que eu acho que é outro ponto importante também, que a gente já comentou aqui. Vou concluir minha fala só também destacando esse terceiro pilar, que a gente considera muito relevante, que é onde a gente passa para além do produto, né? Porque a gente entende que a gente tem um limite de atuação. A gente busca políticas cada vez mais novas e condizentes com os desafios atuais, a gente busca ferramentas cada vez melhor aprimoradas, mas a gente também quer apoiar iniciativas importantes da sociedade e que a gente entende que vai conduzir realmente o ambiente online para um lugar mais seguro e reduzir aí suicídios. Então, Vitaleri é um grande parceiro, né? Acho que a doutora Karen até comentou, o projeto que a gente apoiou de saúde, o Mapa da Saúde Mental, em que a gente aponta onde você pode encontrar um recurso gratuito. Qual o lugar mais próximo de você que você pode buscar apoio, né? Tem uma série de campanhas, né, de Setembro Amarelo, em parcerias com o CVV, SaferNet, são organizações de referência que a gente busca sempre incentivar, apoiar, dar voz e trabalhar em conjunto para que essas 3 pilares nos levem num caminho para uma internet mais segura, né, e realmente com atenção à saúde mental dos usuários como um todo. Queria só também fechar minha fala que acho que o que mais precisa ser feito, né? Eu acho que isso é um esforço contínuo. Não é porque já existe isso que a gente tem que parar de prestar atenção ou evoluir, né? Porque eu acho que é um desafio muito relevante, principalmente para a sociedade da contemporaneidade, e a gente está sempre buscando evoluir, aprimorar, apoiar. Então, acho que só também agradecendo estar nesse debate e ouvir, me colocar à disposição também para perguntas. Obrigada. Bom, muito bom. Obrigada, Érica. Como a gente está no tempo, eu vou só ter uma breve fala antes de passar para o Felipe, enquanto o pessoal coloca ele aí, que é, de fato, reforçar essa questão do diálogo com essas iniciativas, instituições, especialistas, porque a gente aprende junto. Realmente, assim, eu costumo falar que, se tratando de tecnologia, o pesquisador está sempre um passo atrás, porque a mudança é tão rápida e acelerada que a gente não acompanha. Então, sim, de fato, uma construção em conjunto. A gente vê questões como a Isabela levantou, de que acontecem em outras plataformas, em outros apps, mas, de fato, a gente está aprendendo junto e continua conversando para resolver isso. Não é feito, né, proposital, assim, as pessoas também estão aprendendo como lidar com isso. Então, só reforçando que essa parceria, esse diálogo do setor privado com especialistas na área, com os pesquisadores, é fundamental, porque, de fato, a gente não corre contra o tempo, né? A mudança, se tratando, inclusive, dos jovens, adolescentes, como que, às vezes, a Isabela falou dos desafios, os challenges mudam, então os apps mudam, as palavras mudam, é muito rápido para acompanhar, então a gente precisa permanecer nesse diálogo. Mas vou passar a fala agora para o Felipe, e depois a gente
abre aí para dialogar com o público presencial e remoto. Felipe está por aí? Ele consegue nos ouvir? Tudo ok? Estão me ouvindo? Estamos, Felipe. Vou passar a palavra para você. Pode começar. Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do Fórum da Internet no Brasil, principalmente a esse convite que inicialmente foi endereçado para a deputada Tabata Amaral, mas que em função aí da necessidade da readequação da agenda dela, da parlamentar, ela não vai poder estar aqui com a gente. E segundo, agradecer à própria deputada por me confiar essa tarefa aqui de estar aqui com vocês, né? Eu me chamo Felipe Asti, eu sou psicólogo de formação e atualmente eu estou como secretário executivo da Frente Parlamentar Mista de Promoção da Saúde Mental. Esses agradecimentos iniciais, eles são reforçados por uma certeza de que isso é só o início de uma grande parceria, no sentido de que esses desafios que estão aqui colocados, eles nos convocam a construir pontes entre diferentes atores e instituições e aprofundar esse debate sobre alguns temas, né? Esses minutinhos aqui ouvindo a mesa já colocou a minha cabeça aqui fervilhando de coisas e necessidades de estabelecer novas pontes no trabalho da frente parlamentar, tendo em vista a questão da novidade que é o tema e do quanto que isso modifica um pouco o cenário da saúde mental e do que é necessário para a implementação de certas políticas públicas voltadas para isso, né? Eu acredito que já tenha sido muito falado aqui nesse evento, mas nunca é demais lembrar a contextualização em que essa discussão está inserida, né? E que cada vez ganha mais relevância. A gente, na verdade, segue reinventando a vida nesse mundo pós-pandemia e a gente não sabe muito bem ao certo como é que é viver nesse mundo outro que se instituiu. Mas a gente está aqui tateando e experimentando outras formas de viver. Acontece que a gente passou por esse período em que não bastasse o isolamento forçado por conta das recomendações sanitárias, a nossa vida foi praticamente catapultada para relações sociais que se estabeleceram quase que exclusivamente por dispositivos virtuais. Se por um lado essa condição ela ajudou a dar conta durante aquele período de uma série de questões, por outro ela abriu um mundo de possibilidades que nos levou para caminhos nem sempre muito saudáveis, como alguns deles vocês já apontaram nas falas anteriores, né? E eu acho que é esse desafio sobre o qual a gente está debruçado aqui. Quais são os efeitos desse contexto sobre a saúde mental do povo brasileiro? Mesmo antes da pandemia, né, inúmeros são os dados que apontam para uma piora dos indicadores da saúde mental, entre os quais se destacam os números de suicídio em diferentes segmentos da população. Mas mesmo antes da pandemia, alguns dados já apontavam para uma piora desses indicadores, como, por exemplo, o estudo realizado pelo IEPS, que é o instituto pelo qual eu faço parte, que diz que entre os anos de 2013 e 2019 houve um aumento de quase 3 pontos percentuais na prevalência da depressão entre a população adulta. Mas que na população entre 18 e 24 anos de idade, essa prevalência quase que dobrou. Ou seja, isso em si já é um dado muito importante no cruzamento com essa experiência, por exemplo, da questão da adolescência com a internet. Acontece que hoje, com relação ao acolhimento para aqueles que se encontram em sofrimento psíquico, nós temos no âmbito do SUS o que a gente chama, o que a gente que é mais ligado à área de saúde mental chama de modelo de atenção psicossocial, né? Esse modelo é uma forma de acolhimento em saúde que pressupõe a existência de uma série de equipamentos em saúde que compõem o que a gente chama de RAPS, né? Rede de Atenção Psicossocial. Muitos de vocês têm muita clareza quando a gente fala em manicômio, mas não conhecem os equipamentos que vêm sendo implementados ao longo desses últimos 20 anos para mudar esse paradigma manicomial, como, por exemplo, CAPS, CAPS-AD, CAPSI, residência terapêutica e outros, entre outros, né? Essa substituição do modelo manicomial e asilar pelo modelo de atenção psicossocial, ela vem acontecendo no Brasil desde a aprovação do projeto de lei 10.216, que foi aprovado no dia 6 de abril de 2001, de autoria do deputado Paulo Delgado, conhecido como Lei da Reforma Psiquiátrica, né?
Desde então, a política de saúde mental ela vem a duras penas sendo implementada, mas nunca sendo muito encarada como prioridade, né? Hoje, essa política conta com menos de 2% do orçamento geral da saúde, para a parte específica da saúde mental, muito distante daquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que indica a necessidade de pelo menos 5%. Além disso, a gente viveu nesses últimos 4 anos um verdadeiro desmonte da rede de atenção psicossocial e também do SUS, aliado a essa já citada piora dos indicadores de saúde mental com relação aos efeitos da pandemia. Bom, eu estou falando tudo isso para dizer que é nesse contexto em que se forma essa frente parlamentar mista para a promoção de saúde mental. Tema esse que se apresenta hoje, nesse mundo pós-pandemia, como um dos maiores desafios, né? Mas o que é uma frente parlamentar? Uma frente parlamentar é uma associação suprapartidária de integrantes do legislativo interessados em aprimorar a legislação de um tema específico, nesse nosso caso aqui, a questão da saúde mental. A frente parlamentar nossa teve o apoiamento de 198 parlamentares, o que é um número mínimo de assinaturas para se instaurar uma frente como essa, e contou com a iniciativa de 3 deputados federais que hoje compõem a mesa. A Tabata, na presidência, o Célio Studart, na vice-presidência, e o Janones, na secretaria-geral. Entre os princípios, né, da frente parlamentar, que constam no estatuto que rege o funcionamento, está a atuação orientada por evidências científicas, a intersetorialidade, a laicidade, o protagonismo das pessoas em sofrimento psíquico e de seus familiares, além do fortalecimento do SUS e da RAPS, avançando nesse sentido com a reforma psiquiátrica. Acontece que, para além da defesa de todo esse aparato do SUS para o acolhimento em saúde daqueles que já se encontram em sofrimento psíquico, eu acho que a nossa frente ela faz um esforço de caminhar na direção daquilo que está colocado em seu próprio nome, que é a questão da promoção em saúde. E aí eu acho que, nesse sentido, ela se aproxima muito da preocupação da próprio workshop, da próprio fórum, que é o que é necessário da gente pensar no sentido da prevenção, né? Então, para isso, a frente ela foi dividida entre coordenações temáticas que pretendem abordar temas transversais, como, por exemplo, segurança pública, população em situação de rua, crianças e adolescentes, escolas, relações étnico-raciais, LGBT, álcool e outras drogas. Ou seja, a gente inicialmente tem uma proposta de 15 eixos sendo debatidos dentro dessa estrutura inicial, que foi pensada para frente, sendo que essas coordenações elas ainda estão sendo definidas um pouco pela mesa diretora. Mas o tema da prevenção ao suicídio ele acaba sendo um tema que está presente de alguma forma em muitos desses eixos, mas que a gente está aberto a sugestões para que esse assunto seja ainda mais debatido e ainda mais aprimorado dentro desses eixos que a gente está propondo. Bom, inicialmente a minha fala seria para apresentar a frente parlamentar e colocar que esse é um desafio que está colocado para o parlamento brasileiro e que nos coloca a construir uma série de ações conjuntas, né? Nesse sentido, eu reforço o que eu já disse lá anteriormente e reitero o convite para a gente caminhar junto desde o momento inicial desse workshop aqui. Eu já fiz uma série de anotações porque eu acho que a gente precisa de alguma maneira, levar muitos desses temas que foram debatidos aqui para dentro da estrutura da comissão, da frente parlamentar, e que eu acho que tem 2 desafios aqui que foram colocados pelas falas anteriores, que eu reforço e reitero, né? Que é a necessidade de um debate multissetorial, o que, na verdade, a nossa própria metodologia de trabalho ela já contempla, né? No plano de trabalho, ele está previsto o debate com a sociedade civil, com as instituições, não só com os legisladores. E, além disso, um segundo desafio, talvez maior deles, seja que não adianta só a regulamentação e a aprovação de um projeto de lei se esse projeto de lei não for implementado. Então, eu acho que os desafios que estão colocados aqui no Parlamento Brasileiro, eles são muito maiores, né? E aí eu acho que, nesse sentido, eu reitero esse convite a caminharmos juntos, porque eu acho que a frente parlamentar ela tem muito a acolher de tudo que foi colocado aqui. Então, inicialmente, agradecer pela possibilidade de estar fazendo essa troca
e me colocar à disposição aí para qualquer dúvida e parceria que se faça necessária. Bom, Felipe, obrigada. Eu acho que as suas contribuições foram fundamentais. Eu estava aqui até pensando, assim, infelizmente a Tabata não veio, mas ela vindo, você tinha que vir junto. Porque você foi, assim, a sua fala muito necessária, né? Acho que tem certos atropelos na vida que não acontecem por acaso. Então, de fato, vamos continuar caminhando junto. Acho que é urgente. Essa frente parlamentar ela vem com um trabalho de fato urgente. A gente está falando, como a Isabela falou anteriormente, de vidas, né? Como a Karen mostrou aqui os números de fato são alarmantes, são preocupantes. Então, é um debate extremamente relevante e urgente, volto a dizer. Bom, a gente agora vai abrir um espaço tanto para as perguntas presenciais como as remotas. Eu vou pedir, inclusive, gentilmente, a ajuda do relator para me passar. Se você quiser, inclusive, falar as perguntas, fica à vontade, tenham um microfone aí do seu lado. Então, deixo aberto tanto para perguntas, comentários, angústias. Fiquem à vontade. Começo? Pode começar. Boa noite a todos, eu sou Gustavo Paiva, sou do setor privado, do Instituto Atena de Pesquisa Clínica. Estou aqui mais por conta própria, pela minha própria opinião. Para quem tem deficiência visual, eu sou um homem, pardo, 29 anos, ex-IUF. Eu insisto nisso. Eu queria começar com algumas colocações. Primeiro, eu queria elogiar realmente a força da Isabela, em particular, que você trouxe uma história que eu sempre falar algo assim é sempre muito difícil, fisicamente é difícil, então eu queria elogiar a sua força nisso. Eu queria também fazer um comentário para a Érica, do YouTube, que eu elogio e reconheço. Realmente é bom ter você aqui, é bom ter. A pergunta que eu vou fazer não se refere ao YouTube. O YouTube é uma plataforma de vídeos. A pergunta que eu vou fazer é mais sobre redes sociais. Então, em nenhum momento sinta que essa pergunta que eu vou fazer se dirige a você. Especificamente, estou isentando a situação. E, na realidade, eu acho que o que você descreveu aqui dos esforços do YouTube são admiráveis. Mas, seguindo para a minha pergunta. Nós estamos aqui esse ano, particularmente, discutindo a questão da regulamentação de plataformas. E nesse aspecto do suicídio e um pouquinho mais abrangente da saúde mental em particular, o que a gente observa, por exemplo, em redes como o Instagram, foi em 2022, acho que foi 2022, 2021, teve um relatório interno do Facebook e Instagram que já sabia que o Instagram era prejudicial para jovens adolescentes, que piorava as estatísticas em relação à anorexia. Isso já se era conhecido e não se foi feito nada. Aí foi o Wall Street Journal que quebrou essa notícia. Por isso também que eu falei especificamente, isso não se refere ao YouTube. O YouTube é uma plataforma de vídeos, eu estou falando dessas redes sociais mesmo. E o que acontece é que essas redes sociais, Instagram, por exemplo, tem esses algoritmos que a gente sabe, são feitos para gerar engajamento e controvérsias e etc. E então, aí a pergunta que eu faço, no caso de redes sociais, que a gente vê que tem esses danos, que inclusive foram ignorados quando foram descobertos pela própria empresa, até que ponto a gente pode dizer que esse modelo de negócio é compatível com a saúde mental? Será que, nesse caso, por exemplo, a gente não chega a uma conclusão de dizer que isso é incompatível? Porque o que eu imagino, e a maneira como eu já usei o Instagram por um tempo, e eu digo que é péssimo para a pessoa. Para mim era péssimo. Parei de usar. E a impressão que eu tenho é que do universo de pessoas cuja saúde mental se prejudica com redes como essa, é apenas uma pequena fatia que chega tão longe, ou que já estava tão longe, a ponto do suicídio ser um problema que se considere. A tentativa de impedir esses suicídios é pequena, se comparado com o dano psicológico generalizado que eles causam. Então, essa ponderação que eu queria sugerir. E, de novo, assim, eu digo isso para a Érica, em particular, não se sentir, assim, nenhuma maneira, nenhum momento, assim,
Se você tiver algo a comentar, você está bem-vinda, mas não quero colocar isso para você. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Eu vou fazer assim, a gente faz 2 perguntas e aí responde depois mais 2. Então, pode perguntar. Ah, desculpa, perdão. Ah, tá. Você quer que eu... Depois. Tá bom, pode ir. Bom, boa tarde. Eu sou Guilherme Alves, sou gerente de projetos na SaferNet e sou um homem pardo de cabelo curto, óculos e um suéter terracota. Bom, quero primeiro parabenizar pela discussão. Acho que tratar desses temas sensíveis é muito importante, principalmente quando a gente consegue fazer de uma forma responsável, né? E eu trago uma questão que envolve muito o dia a dia do que a gente tem trabalhado, principalmente na formação de professores. Essas temáticas que envolvem saúde mental e, inclusive, prevenção ao suicídio têm tomado muito tempo dos professores, muita preocupação dos professores em relação a como agir sobre esses problemas, né? E acho que a doutora Karen falou um pouquinho sobre estratégias sobre isso, mas minha dúvida vem muito em termos de prática, assim. Existe uma dúvida, por exemplo, da Secretaria de Educação, das escolas, se é necessário que as escolas, por exemplo, tenham algum tipo de plano de política interna para lidar com isso. E existe uma diferença também significativa entre você fornecer informações sobre o tema e você fornecer formação sobre o tema, né? Então, a dúvida é se, de fato, a gente tem, né, inclusive, dificuldades muito grandes para que as escolas tenham equipes multidisciplinares de atenção à saúde mental, apesar de termos leis específicas sobre isso. Mas a dúvida é se uma estratégia importante de fato, a gente pensar em políticas internas para lidar com isso, de formação interna dos professores para lidar com isso, ou se a gente precisa ainda bater na tecla de ter equipes específicas nas escolas para lidar com o problema. Acho que, claro, ter equipes específicas é muito importante, mas pensando na prática hoje, né, assim, a dúvida urgente dos professores, né? Então, agradeço se vocês puderem trazer contribuições sobre isso. Obrigado. Obrigada. Então, eu vou dar 2 minutos para vocês responderem e volto com o restante das perguntas. Acho que eu tô... Ah, foi. Queria só endereçar a pergunta do Gustavo e já agradecendo o cuidado e contexto que você colocou, mas, assim, com certeza é importante ressaltar, né? Eu acho que o exemplo específico que você trouxe não aconteceu dentro do YouTube, mas o YouTube não está ileso dessas situações, né? Então, acho que... E aí eu vou me colocar nesse lugar com a visão do YouTube nessas situações. É o que eu coloquei quando a gente fala que a gente não pode se contentar com o que já está sendo feito, né? E aí eu vou trazer até o seu próprio exemplo, que é a anorexia, que a gente vem buscando avançar nesse sentido também, né? Então, por exemplo, a gente avançou, a princípio, em ansiedade e depressão. Depois a gente fez outro avanço importante, que é colocar, como que a gente coloca o suicídio dentro desse contexto? Quais são os projetos, ferramentas, etc. Mas, por exemplo, o nosso próximo passo é avançar em distúrbio alimentar. Então, assim, como é que a gente, sabendo que a internet é um ambiente que as pessoas estão dividindo informações, muitas vezes se comparando, é um assunto que vai estar no YouTube. Então, assim, como é que a gente, sabendo, sem ter um problema específico, como é que a gente se antecipa e cria, e aí acho que é um spoiler, mas isso já está globalmente, a gente está buscando trazer para o Brasil, mas como a gente cria um painel de crise para transtorno alimentar e para outras condições de saúde mental, que ainda existe muito tabu e que a internet é, sim, um espaço importante de ser debatido, né? Então, eu acho que é super relevante a sua reflexão, e a gente tem que olhar e buscar cada vez expandir o que a gente tem feito. E transtorno alimentar, acho que é um exemplo, é um desses exemplos que a gente precisa de mais ferramentas, debate, etc. Essa é a minha contribuição. Você quer falar, Karen? Também? O Felipe também, qualquer coisa, sinaliza, a gente está aqui. Bom? Não descer, tá aqui. Vamos lá, Gustavo, só rapidamente dizendo que acho que a gente tem que realmente tomar muito cuidado, né? E entender como cada plataforma reage às diversos desafios que elas enfrentam, e acho que tem que ter uma responsabilização em cima disso, sim. Né? A partir do momento que você sabe que isso está... porque a plataforma fazer uma pesquisa e entender se isso é nocivo ou não, é papel dela. Agora, a hora que ela sabe, e ela precisa agir com relação a isso. Né? O que a gente vê das pesquisas gerais é que uma das plataformas mais nocivas ainda é o Twitter,
né? Mais até do que o Instagram, mas obviamente que vai depender da vulnerabilidade, vai depender do uso e de uma série de outras questões aliadas para ver qual o dano. Assim como a gente sabe que tem muitos grupos de ajuda dentro dessas plataformas também para transtorno alimentar. Então, a gente sempre... É óbvio que tem que ter uma responsabilização, mas, ao mesmo tempo, entender como que a gente faz com que essa parte positiva alcance mais pessoas e o dano e a parte negativa diminua, né? Com relação à educação, Guilherme, a gente precisa, obviamente, de formação interna, né? Só que a gente está falando de um professor que recebe mal, que tem uma carga de trabalho enorme e que já nem tem tempo para dar conta dos N questões que ele recebe, para, além disso, olhar a saúde mental dos alunos e agir em cima disso. A gente precisa ter, sim, equipes específicas. A gente tem lei que deveria garantir um psicólogo por escola. Foi só depois dos ataques que a gente começou a ter falas de que vamos ampliar. E aí, quando eu fiz a conta do número, eles falaram lá o número de horas psicólogo disponíveis, eu fiz a conta, número de escolas, psicólogos, dava 1 hora semanal por escola. O que isso vai resolver? Nada, né? E a gente precisa também conseguir ampliar a visão para além do atendimento na crise, para aquele aluno que já está com uma questão, quer dizer, como que a escola ela pode, no geral, ser um ambiente de uma saúde mental mais positiva, uma diminuição da violência escolar. Então, com certeza, precisa de diversas formações, ampliar esse debate e diminuir estigma. Porque o estigma está na escola, sim, na busca também do profissional da saúde mental, né? E também, só fechando aqui a minha resposta, como que a gente trata os meninos especificamente. Porque a gente sabe que meninos se matam 3 vezes mais do que meninas. E o ambiente escolar ainda é um ambiente onde, a sociedade no geral, o menino ele não pode demonstrar o seu sofrimento. Ele pode demonstrar pela agressividade, mas ele não pode demonstrar pelo choro ou por uma outra forma. Então, a partir do momento que a gente também não tem espaços onde os meninos podem demonstrar os seus sentimentos de uma maneira saudável, né, esse é só um ponto dentro desse universo todo de saúde mental. Então, a gente precisa pensar em muitas possibilidades de atuação. Isso. Eu queria só, assim, eu sei que não estou aqui como painelista, moderadora, mas eu sempre... Também eu sou do tipo que gosta de comentar. Eu queria agradecer as perguntas, mas eu queria falar especificamente da do Gustavo. Eu sei, estou lembrada que tem mais 2 perguntas. Mas o Gustavo fez uma pergunta que brilhantemente a Érica respondeu, mas eu vejo que tem um problema muito anterior a tudo isso, que na minha vivência e na minha experiência eu tenho visto, que é na própria formação de quem está desenvolvendo. Nas áreas de TI, principalmente, a gente vê que não tem disciplinas de ética, de psicologia, nada que direcione. Então, quando a gente pega uma rede social, uma plataforma com esses... com algum tipo ali de conteúdo, algo que a gente entende que não está funcionando bem, muitas vezes não é proposital, mas é por essa falta de conhecimento e diálogo interdisciplinar. Eu, na minha formação, tive muito essa dificuldade de dialogar com outras áreas e perceber que nas outras áreas não se falava sobre psicologia, sobre antropologia, sobre ciências sociais. Então, eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente precisa voltar esse olhar interdisciplinar na hora de falar de tecnologia. Então, só para acrescentar isso, vou abrir, então, novamente aí para as perguntas. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Me chamo Tainá Gomes, sou psicóloga, atriz e faço parte da ASEC, que é a Associação pela Saúde Emocional de Crianças e Adolescentes. E uma coisa que me bateu muito forte aqui é que, beleza, que a gente está tentando entender aqui, né, quais são as ações, as estratégias que a gente está tendo para pensar a prevenção do suicídio e o que é que a gente entende de avanço. Mas uma coisa que me preocupa também é onde que a gente encontra ou escuta, né, e amplia esse debate quando a gente vai pensar em grupos que são mais vulneráveis socialmente, né? Que são tidos como minoritários. E eu fico pensando isso porque, para uma pessoa que encontra essas estratégias que existem, mas que também são um pouco pontuais, é muito diferente ser atendido por um profissional da área da saúde mental e ser atendido por um profissional da área da saúde mental, que ao encontrar uma pessoa preta, por exemplo,
por exemplo, tem um letramento racial, né, e vai entender as demandas que atravessam esse corpo e que vai levar em consideração aquilo que está existindo e aquilo que essa pessoa está sentindo, né, pensando tudo isso num contexto social. Por quê? Porque, às vezes, a gente está pensando nas ações que a gente está tendo, nas estratégias que as plataformas adotam, quais são as ferramentas que estão ali disponíveis, mas quem foi que escutou esses grupos minoritários para entender as reais necessidades de cada grupo desse, né? Então, assim, eu conheço pessoas que já foram atendidas em alguns plantões, encontraram profissionais que revitimizaram elas, porque não conseguiam compreender que um comentário direcionado ao seu cabelo vai afetar, sim, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde social, né? Então, assim, a gente não pode pensar em avanços se a gente não levar em consideração, sobretudo, esses grupos, que são tidos como minoritários socialmente, mas que, na verdade, são a maior parte da população, né? Sobretudo a população brasileira. Então, assim, quem são as pessoas indígenas, pretas, trans, que estão sendo escutadas e levadas em considerações na hora que as plataformas estão desenvolvendo essas estratégias, né, que podem ser pontuais, na medida em que, se não acolhe e escuta essas pessoas, não está acompanhando no cotidiano as violências sofridas, né? E como que essas pautas elas são direcionadas no momento em que essas pessoas precisam e buscam por essas ações, seja dentro de uma plataforma ou seja no espaço fora do ambiente digital, né? Então, acho que essa que é a minha preocupação. Onde é que está a escuta nesse processo de avanço? Porque, para mim, não tem como a gente avançar se a gente não escuta, e, para mim, escuta é acolhimento também, né? Então, falar de prevenção ao suicídio, falar de saúde mental e emocional, é falar de saúde social, é falar de direito e da garantia de direitos também, né? Eu acho que escutar é garantir um direito às pessoas. Então, acho que fica o meu questionamento aqui, que é uma dúvida que eu levo para a vida, sobretudo nesses espaços que a gente está, né? Mas é isso, obrigada. Obrigada, Tainá. Oi, pessoal. Meu nome é Laura. Eu estou aqui como facilitadora do programa IUF. Sou cientista social e sou pesquisadora na Escola de Comunicação da FGV. Primeiro, quero parabenizar pelo painel. É uma alegria muito grande ver um painel conduzido e proposto por pessoas que passaram pelo programa IUF também. E em um momento, no caso da Bárbara, particularmente, quando ela chegou, só tinha ela de psicologia e até hoje eu acho que é uma... quando tudo era mato. Então, é uma alegria ver um painel conduzido com essa proposta bem da psicologia mesmo, e estou muito feliz de estar aqui. A minha pergunta, eu queria que vocês comentassem, fica aberto para a mesa para quem se sentir à vontade para comentar. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão do suicídio, mais especificamente nesses ambientes digitais. Ou seja, eu vou falar um pouco da minha área. A gente, quando fala em campanha digital, campanha política, campanha eleitoral, quando fala em informação política de forma geral, a gente sempre está ressaltando as transformações que aconteceram a partir da internet, e dessa internet móvel, dessa internet de redes sociais. Vocês comentaram em algum momento, Isabela falou sobre anonimato, acho que a Érica falou sobre a velocidade, a quantidade de conteúdos que são postados. Vocês que estão trabalhando exatamente com o tema do suicídio, quais são essas transformações a partir realmente dessa internet, como eu descrevi, como vocês podem caracterizar também, e como que a gente lida com isso? Então, quais são esses desafios mais específicos mesmo dessa transformação digital? Eu acho que essa é a pergunta, e muito obrigada. Obrigada, Laura, e obrigada novamente pela menção à minha trajetória. Eu vou abrir para Douglas e aí a gente para responder, tá bom? Boa tarde, pessoal. Parabéns pela banca. É um tema atual e muito necessário. Eu tenho duas perguntas, talvez uma seja mais uma provocação do que uma pergunta em si. Eu acho que vai ser mais voltado para a Érica. A gente sabe, né, que hoje a gente tem um grande número de conteúdos entrando no ar e denúncias ao mesmo tempo. Então, a maioria das filtragens de conteúdo hoje é feita por inteligência artificial, né? Só que algumas são feitas por pessoas reais. E aí aquela pessoa ela tem que deparar com o conteúdo que ela está moderando e, muitas vezes, esse contato é prejudicial. Então, eu gostaria de entender, até porque a função de moderador de conteúdo é uma função que me intriga bastante. Qual que é a ação que o YouTube ou o Google toma para tratar essas pessoas, né, em relação à saúde mental dessas pessoas, desses profissionais?
E uma outra questão que eu acho que vai entrar aí como mais uma provocação é que, enquanto o conteúdo está no ar, aquele conteúdo ele é monetizado. Então, eu queria saber se existe algum projeto que visa direcionar essa monetização, porque até que aquele conteúdo caia, ele gerou, né? Ele gerou uma monetização. Se tem algum projeto para virar essa monetização para alguma ação que vise acabar ou combater esse tipo de problema. É isso. Eu esqueci de falar, eu estou como facilitador do Youth Brasil. É isso. Obrigado. Obrigada. Os youths vão dominar o mundo. Bom, vamos abrir agora para as respostas. Felipe, você está aqui ainda, né? Qualquer coisa, essa coisa de ter uma pessoa remota, às vezes é difícil saber, mas vou abrir então, quem gostaria de começar a responder. Posso começar? Eu vou tentar... Alô? Eu vou tentar endereçar aqui as perguntas super importantes todas. Obrigada. Vou começar pela última do Douglas. Como você bem comentou, é isso, né? Os sistemas eles funcionam de uma forma híbrida entre aprendizado de máquina, muita remoção automática, principalmente com o que é facilmente identificado, e em paralelo com essa revisão humana, né, que você comentou. Como funciona no YouTube? Eu não sou na área específica a gente chama de segurança e confiabilidade, mas é uma equipe global que a gente tem que abarcar diversas línguas para conseguir fazer realmente o entendimento, principalmente das nuances dos diferentes conteúdos. A gente está presente em mais de 100 países, então é um grupo grande, global. Eu não sei especificar exatamente se a gente tem fornecedores externos também nesse trabalho ou não. Posso até buscar mais informação e voltar com a equipe da mesa. Mas todos os trabalhadores eles têm uma série de cuidados, né? Então, desde responsabilidades quanto deveres, né? Assinar um código de conduta e realmente ter um apoio que a empresa fornece. Então, essas pessoas, todas elas têm esse mesmo apoio. Então, é isso sobre essa pergunta. O que eu queria comentar, desculpa, eu esqueci seu nome da primeira... Tainá. Tainá, acho que é super relevante também sua pergunta e sua fala. Na perspectiva das plataformas, isso entra muito nas parcerias e nesses projetos que a gente busca para... Claro, tem políticas que endereçam, né, principalmente em discurso de ódio, fazer especificações a grupos minorizados, e realmente a gente chama de grupos protegidos, na verdade, tem políticas específicas, mas a gente tem um esforço grande também na frente de parcerias. Recentemente, a gente fez um projeto grande com a pesquisadora Djamila Ribeiro, e a gente forneceu uma série de conteúdos de letramento racial e focado em media literacy também, que chamava Jornalismo Contra-Hegemônico. Então, como é que isso também se linka com a responsabilidade da plataforma que está vinculando informação? E como que a gente tem que estar muito atento. Isso é um exemplo, mas eu acho que tem uma série de parcerias também que a gente faz dentro do nosso programa de revisor confiável para incluir organizações que têm esse olhar específico e essa expertise específica para apoiar nesse trabalho de revisão também. Recentemente, até a gente teve a inclusão do IDAFRO, um centro de pesquisas importante de educação religiosa focado em religiões de matriz africana. Então, a gente está sempre buscando parcerias que têm expertise específica para conseguir nos apoiar nessas três vertentes, né? Políticas, ferramentas e parcerias, que vão deixar cada vez mais robusto um pouco e nos ajudar nesse caminho que, de fato, é um desafio importante que a gente tem que considerar. Eu acho que é isso. As duas contribuições que eu acho mais importante fazer aqui. Vou passar a fala. O Felipe, eu acho que está tentando falar também. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, sim. Eu queria fazer só um elogio a essa fala da Tainá, porque ela faz uma provocação que nos convoca a uma quebra de paradigma no entendimento da saúde mental. Quando ela faz essa provocação, ela nos auxilia a afirmar que a saúde mental é necessariamente coletiva.
E eu acho que isso é fundamental para a gente pensar, sobretudo nesse workshop, onde está se pensando aí os dispositivos de produção de subjetividades, o quanto que isso necessariamente tem a ver com uma produção de saúde em massa, por exemplo. Então, é essa provocação que a Tainá nos faz, assim, de estar atento à multiplicidade, à diversidade que é, sobretudo, a população brasileira, é também uma provocação para que a gente faça uma quebra de paradigmas numa sociedade em que a gente é o tempo inteiro convocado a tratar os problemas de saúde mental como problemas individuais, né? Do ponto de vista de uma subjetivação individuada. Então, eu acho que é muito interessante essa provocação e eu acho que contempla bastante a perspectiva de atuação aqui da frente. Obrigada. Vamos ver se o microfone está funcionando. Agora está. Rapidamente, então, aqui, primeiro falar, Tainá, acho que fantástico o que você trouxe, né? Acho que as faculdades de psicologia não trazem ainda essa discussão, o que é um absurdo. O CRP está anos-luz atrás de poder ter também essa discussão de uma forma responsável. Responsável que eu digo assim, de uma forma que realmente mude alguma coisa. Mesmo dentro do que a gente chama de suicidologia, né, a gente tem que mudar esse olhar de que está tudo ligado à depressão e à psiquiatria, né? E justamente indo com o que o Felipe trouxe, esse olhar de um adoecimento individual. Quando a gente está falando de direitos que não são preservados, a gente está falando de diversos tipos de violência, violências estruturais que ocorrem e que levam, sim, as pessoas a se matarem. Muito além da gente ter esse olhar de depressão. Nada contra, acho que a depressão é um dos fatores para muitas pessoas também, mas falta letramento racial, sim, dentro da psicologia e da suicidologia também. Com relação, Laura, ao que você trouxe, cadê Laura? Acho que tem muito, na verdade, tem muito do que a gente ainda não sabe, né? Desde o acesso à informação, o quanto que é prejudicial para cada pessoa, isso vai depender da vulnerabilidade, do que é o gatilho dela. A gente ainda não sabe qual é a melhor forma de oferecer essa ajuda. É colocando algo na tela, é alguém ligando, é fazendo ela entrar em contato com uma rede de apoio. Tem muito ainda a descobrir, né? A gente sabe que pode... bom, também aqui, relação com o tempo, relação ao uso, isso também vai depender da cultura, vai depender de uma série de outros determinantes que a gente vê que se relacionam à saúde mental. Então, o que a gente sabe é que, sim, tem uma influência. Isso vai estar dentro lá daqueles multifatores como uma delas. Mas eu te diria que tem muito mais coisas que a gente ainda não sabe. Por isso que a pesquisa é fundamental para a gente poder entender os caminhos mais seguros e pautados na ciência. E acho que é isso. Eu queria só fazer um fechamento aqui, dizendo que é a primeira vez que a gente tem um debate desse, falando de governança e prevenção do suicídio. Então, acho que mesmo dentro desses espaços digitais, a gente precisa trazer esse tema. Ele não é um tema fácil de ser conversado, mas é um tema extremamente necessário. Então, até quando a gente foi preparar a ideia da mesa, foi preparar os materiais, a gente foi pesquisar o que tinha no mundo. Nossa, o que no mundo se fala sobre isso? E não se fala. Então, acho que é um início também de um debate dentro do digital, da gente poder pensar na governança com esse olhar. Isso. Eu acho que a gente tem um tempo para mais uma pergunta, um comentário rápido, mais um e a gente fecha. Então, vai lá, Gustavo, sintetiza a pergunta. Sintético. 1 minuto. Menos de 1 minuto. Tá. Pronto, eu vou ser muito direto. O que eu queria oferecer de comentário após a discussão era que, em relação a redes como, no caso, o Instagram, e você me mencionou Twitter, alguém mencionou Twitter, também achei muito relevante. Minha preocupação, e sendo bem direto, é que o dano que essas redes causam é sistêmico a tal ponto que as tentativas de mitigação são fracionárias frente ao dano que elas causam. Não somente isso, aí eu vou trazer, por exemplo, um exemplo de grupos de WhatsApp, Telegram, Discord, que são entre amigos, comunidades. Porque eu tenho grupos de amigos próximos em que a gente já ajudou um ao outro em situações difíceis. A minha impressão é que grupos com laços muito fortes são antibióticos, são um tratamento ativo contra a depressão e todas essas mazelas, enquanto que essas redes não causam dano sistêmico.
Então, o que eu penso é, será que no mundo, sem essas redes que são tão danosas, que monetizam tudo isso, será que nós não teríamos outras maneiras de manter contato com nossos amigos que seriam talvez mais saudáveis? Será que não há maneiras melhores de mantermos a internet e mantermos os nossos laços? Então, assim, é esse pensamento de que nós não estamos casados a essas redes sociais como o Facebook, Instagram. O mundo pode ser diferente. Obrigada, Gustavo. Eu mesma vou responder. Começar falando que, de fato, a gente não pode culpabilizar e demonizar as plataformas e as tecnologias. A gente pode, sim, usar elas a nosso favor. Eu acho que é um pouco do que a Karen falou, da gente pesquisar mais a respeito, falar mais. Então, a gente ainda não sabe, precisa-se ter muito, de fato, educação, como o Guilherme trouxe aqui, orientação. Então, a própria mesa, quando a gente pensou, o objetivo dela é a gente pensar como construir diretrizes, uma regulamentação, porque, de fato, a gente, como eu falei agora há pouco, as coisas avançam tão rápido que a gente não estava preparado para aquilo, né? Eu falo que, inclusive, esses impactos subjetivos trazidos, né, relacionados com a tecnologia, nosso ritmo biológico não acompanha, a nossa cognição não processa, não acompanha. Então, é muito desafiador. Mas é possível, eu acredito muito, eu sou uma pessoa muito entusiasta, sim, da tecnologia. Eu acho que a gente pode usar ela, assim, a nosso favor. É uma ferramenta que, se usada de uma maneira ética, saudável, segura, correta, traz, inclusive, o que a gente está aqui, né, salvando vidas. A gente previne, de fato, e a gente traz melhorias na vida das pessoas. Então, acho que tudo parte da gente, enquanto sociedade, falar sobre isso, pensar juntos e construir aí essas estratégias. Não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa. Eu vou fazer encerramento. Tem mais uma pergunta? Encerrar. Entendi. Tá, mas algum painelista quer responder mais alguém? Alguma coisa? Eu vou fazer só um comentário, porque Tá. eu não posso ficar calada nessa. Temos aí 2 Na minutos. verdade, eu queria só corroborar a sua resposta, Bárbara, que ela está perfeita, na minha visão. A gente entende que a gente tem uma responsabilidade, que a gente tem que estar atento e realmente tomar medidas efetivas para combater e para prevenir o suicídio. Mas a solução não é viver sem essas tecnologias, sem as plataformas. A gente não pode pagar um preço tão caro, que é tirar toda a parte positiva. E aqui eu estou falando sentimento de pertencimento a grupo, você mesmo colocou, né? Essa conexão mais próxima com as pessoas. A gente não pode colocar tudo isso em detrimento de um desafio. A gente está diante de um desafio importante, que precisa ser lidado de maneira responsável e séria, mas, na minha visão, é que a solução não é abrir mão dessas tecnologias, que, na verdade, cada vez mais encontrar os potenciais, né? Como que elas ajudam a gente a combater esses desafios. Isso, obrigada, Érica. Acho que, para finalizar e fecharmos a mesa, eu queria agradecer muito a presença de todos, falar o quanto que foi muito importante essa proposta, esse painel. Me sinto muito feliz e contente de fato, enquanto psicóloga, estar aqui no Fórum da Internet. Então, a gente ter uma mesa feita por profissionais da área de saúde, do Instituto de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio, falando sobre um tema que é sensível e urgente. Então, agradeço de verdade a atenção de todos que estão aqui e os que nos acompanharam até agora remotamente. Coloco, inclusive, a gente à disposição, né, quem quiser saber mais dos nossos materiais, dos nossos cursos, de todos os trabalhos que a gente faz. Estamos aqui, vamos estar né, durante os próximos dias do fórum. Então, será muito rica essa troca. Quero agradecer à mesa, a presença de todos, ao Felipe, que também está aí nos acompanhando remoto, que foi melhor do que a encomenda nessa alteração. Foi uma pessoa que trouxe uma fala muito rica e, de fato, vamos continuar caminhando juntos. Agradeço a relatoria do Gustavo, a Isabela, do Instituto Vero, que, desde o início da proposta, estava lá com a gente, a Érica, a doutora Karen, a qual eu tenho o prazer de trabalhar junto. Então, fico muito feliz e agradeço a todos.
Vamos tirar foto.